Gente, bom dia, tudo bem? Gente, hoje eu vim contar uma coisa pra vocês que é uma experiência pessoal, tá? É uma experiência minha, que aconteceu comigo. Pode ser que vocês achem assim, é puro clichê o que ela tá falando, mas como aconteceu comigo, eu me sinto no direito, né, de poder falar isso como a mais pura realidade. Gente, uma coisa que eu aprendi que mudou minha vida completamente. Muito, assim. Quem me conheceu há 2 anos atrás e me conhece, mantém contato comigo, consegue ver o quanto eu mudei, o quanto a minha vida mudou, o quanto tudo mudou ao meu redor. Então, o que eu aprendi que mudou a minha vida é algo que a gente às vezes até já sabe, já ouve falar, mas a gente acha que funciona de uma maneira e que na verdade é bem mais complicado do que parece, que é a gratidão. Ai, Letícia, de novo esse papo de que a gente tem que ser grato. Gente, não é grato, é gratidão, não é isso, tá? Não é isso. É ser agradecido de verdade. Agradecer todos os dias, tornar isso um hábito muito real na sua vida. É ter a gratidão em todos os momentos. Não é aquele momento que você fala, não, mas eu sou grato por alguma coisa. Gente, não é isso, tá? Eu sei que a maioria das pessoas acham que a gratidão é isso, mas não é isso. É de verdade você se enxergar numa situação em que você tem coisas a agradecer. Quando eu parei de verdade e comecei a enxergar tudo o que tinha acontecido na minha vida, e quem me conhece sabe que aconteceram coisas, eu não vou dizer ruins, mas coisas bem desafiadoras. E quando eu comecei a enxergar que todas essas coisas que aconteceram, elas vieram para de verdade me trazer num caminho melhor, num caminho de autodescoberta, num caminho de autoconhecimento, em um caminho onde eu pude ser quem eu era, onde eu pude aprender a... Sabe quando tem alguma coisa em você que você nasce com aquilo, você sabe que você é aquilo, mas que você se perde e que de repente você fala, nossa, me encontrei. Mas na verdade era aquilo que você já tinha. Então foi basicamente isso que aconteceu comigo. Não é fácil. No começo, assim, quando você fala assim, não, eu tenho que ser uma pessoa grata, é difícil porque você não tem esse sentimento de maneira natural. Então é difícil você falar, nossa, a partir de agora eu tenho que ser grato. Então como eu vou ser grato? Eu vou, tudo que me aconteceu, eu vou falar obrigado. Não, entende? Não é fácil, não é uma coisa fácil. E nessa trajetória, eu usei de várias ferramentas, de vários exercícios que me colocaram nessa sintonia, que começaram a fazer sentido muito tempo depois, mas que eu coloquei isso como algo que eu precisava fazer, porque eu sabia da importância da gratidão na minha vida e na vida de todo mundo, eu sabia da importância da gente vibrar na energia, vibrar naquela sintonia de estar agradecido. Eu sabia o quanto isso era importante, só que eu não conseguia fazer isso na prática. E aí eu tive que começar a usar de artifícios, de ferramentas, até que isso se tornou algo verdadeiro. E quando a gente ouve falar que você vai usar de artifícios, que você vai usar ferramentas, exercícios, e que isso vai fazer você ser grato de verdade, talvez a gente até não acredite tanto. Mas eu acreditei e isso aconteceu de verdade na minha vida. Então eu comecei fazendo alguns exercícios, eu leio muito, eu gosto muito de ler. Então cada livro que eu lia, que ensinava um exercício, eu fazia aquele exercício, eu me dedicava àquilo, eu queria aquilo pra mim de verdade. Então eu comecei assim, é igual fazer exercício físico. Você no começo, seu corpo não tá muito acostumado, você nem gosta tanto, você sente uma dificuldade de sair da cama, de ir pra academia, e que depois isso se torna algo, um hábito. Depois você faz, sabe? Sem o seu corpo sentir, o seu corpo para de sentir, o seu corpo para de doer, de sofrer. Assim é a gratidão, é um exercício mental, é um exercício emocional, que no começo você vai sofrer um pouquinho pra fazer, você vai achar que aquilo não faz o menor sentido, você olhar pro sol e agradecer pelo sol, você tá morrendo de calor,
E aí você olha pro sol e fala, Deus, muito obrigado, sabe, por esse sol. Só que depois você começa a ver, cara, como o sol é importante na nossa vida. Sem o sol não existe a fotossíntese das plantas, sem o sol o alimento não cresce, sem o sol a gente não sintetiza vitaminas, sem o sol a gente congelaria, seria tudo muito frio. E aí você começa a ver isso de verdade, como o sol é importante para nossa vida, assim como a chuva, assim como o vento, e aí você começa a de verdade enxergar tudo que é positivo. E gente, isso faz muito sentido. Talvez é difícil no começo, mas continua, porque foi isso que mudou minha vida. Eu era uma pessoa que eu reclamava muito, eu talvez me vitimizasse muito, talvez eu não enxergasse pontos em que eu causei algumas coisas para minha vida. E quando você começa a agradecer pelas coisas, você começa a enxergar também os erros que você cometeu. Porque quando eu comecei a olhar para aquilo que tinha me acontecido de desafiador, eu olhava e eu falava, talvez nesse momento eu tenha causado algo. Talvez nesse momento eu não tenha sido o melhor que eu poderia ter sido. Talvez nesse momento... Isso não exime responsabilidades alheias de coisas que acontecem com a gente, tá? É claro, há pessoas que fazem mal para outras pessoas, mas isso tudo só vem até a gente quando a gente permite. Então, por que eu tô falando com tanta propriedade que a gratidão mudou minha vida? Que o hábito de agradecer, o sentimento real em ser grato mudou minha vida. Porque depois que eu comecei a ser essa pessoa, eu não enxergo mais no outro a capacidade dele me fazer mal. Porque ele pode até tentar, mas eu vou usar aquilo que ele tá tentando me fazer mal pra fazer algo bom, pra aprender algo diferente, pra entender algo que eu tenha feito, talvez eu tenha feito de errado, de ruim, e aquilo talvez esteja voltando. Então, assim, você muda a maneira de você ver as coisas. E a partir do momento que você muda a maneira de ver as coisas, muitas coisas boas começam a acontecer, porque você começa a ver as coisas boas que acontecem. E quanto mais coisas boas você enxerga, quanto mais você agradece por essas coisas, mais coisas boas acontecem. E, gente, eu não estaria aqui falando isso pra vocês se eu não tivesse sendo uma prova viva do que a gratidão é capaz de fazer. Eu posso falar pra vocês que eu mudei muitas outras coisas, mas a primeira e a principal coisa que eu mudei foi isso, foi o fato de ser grato por tantas coisas que eu tinha. Eu tinha um corpo saudável, eu estava bem, sabe, o meu corpo era capaz de fazer muitas coisas que eu não estava fazendo, e aí eu jogava a culpa em outras pessoas, em outras situações, em tudo, eu jogava a culpa em tudo, e eu só não enxergava que eu é quem podia fazer. E aí eu comecei a fazer o meu melhor, a ser a melhor pessoa, a ser quem eu poderia ser. Sabe, a gente tem a opção todos os dias de acordar e ser o melhor que a gente pode ser, em fazer tudo com prazer, em fazer tudo da melhor maneira que a gente pode fazer, sabe, se dedicar, doar, não só no seu trabalho, como na sua casa, como quando alguém vem te pedir algum conselho, quando você fala com outras pessoas, você pode falar coisas boas para essas pessoas, você pode doar boas palavras para essas pessoas, confortar essas pessoas. Você pode se dedicar no seu trabalho, você pode fazer aquele seu trabalho que talvez você até não goste tanto, mas você pode fazer da melhor maneira. Você pode fazer o seu melhor. Ou você pode acordar e maldizer tudo, e odiar tudo, e achar que tudo é ruim, e não se dedicar a nada, fazer da pior maneira, fazer com falta de vontade, com mau gosto mesmo de fazer. E isso faz toda a diferença. Isso faz muita diferença. Porque se você começa querendo odiar as coisas, não querendo fazer com prazer, a chance daquilo ali tudo ser muito ruim e você não tirar nenhuma
coisa boa do seu dia é muito grande. Então, uma vez eu li, eu não vou lembrar qual é o livro agora, que a gente pode, de todos os dias na nossa vida, a gente tem que aprender alguma coisa, a gente tem que tirar alguma lição. Seja boa, seja ruim, seja de algo bom ou ruim que tenha acontecido, mas todos os dias a gente tem que aprender algo. A gente tem que chegar no final do nosso dia e analisar aquilo e falar, não, né? Ter alguma coisa que você observe, que você fala, nossa, isso é tal. Todos os dias. O dia que a gente não fizer isso, o dia que a gente achar que foi totalmente perdido, ele foi. O dia que a gente não puder aprender com o nosso dia, seja por algo bom ou ruim, é um dia perdido. É um tempo que a gente não vai recuperar. Então, todos os dias a gente tem que melhorar, gente. 1%, assim, ó, um pouquinho que a gente melhorar por dia, vai por mim. Um pouquinho que você melhora por dia, muda a sua vida, sabe? Então, eu tô gravando esse vídeo agora pra contar um pouco sobre isso, porque eu gostaria muito que todas as pessoas, pelo menos todas as pessoas que eu conheço, pudessem aproveitar, pudessem desenvolver a gratidão para que a vida delas mudassem. Eu acho que a gente compartilhar aquilo que a gente aprende na vida pode ajudar muitas pessoas, pode ajudar uma pessoa. Se uma pessoa ver esse vídeo e entender o que eu tô querendo passar, já vai ser alguma coisa, porque não vai ser em vão. Então, tudo isso que eu aprendi não vai ser em vão, eu vou passar pra frente. Eu não tenho muita habilidade aqui com vídeos, com coisas assim, mas eu quero ver se eu gravo algumas outras dicas, alguns exercícios que eu utilizei para me ajudar nessa, né? Para me ajudar nessa trajetória de gratidão. Mas por hora, eu só queria que vocês entendessem isso, gente. A gratidão faz muita diferença na nossa vida. Muita. E no início, por mais que pareça ser da boca pra fora, quando a gente continua, quando a gente se empenha em fazer isso dar certo, a gente começa a ser grato de verdade. E isso começa a fazer muito sentido. E quando você começar a reduzir o seu sofrimento, você começa a ver que tudo isso faz sentido. Porque às vezes você tá esperando grandes resultados, mas não é isso. Às vezes é só diminuir, reduzir algum sofrimento que a gente tenha. E quando você começa a reduzir o sofrimento, você começa a ver que tudo isso tá valendo a pena. Então, é isso só. O vídeo é só pra isso, é só pra contar a minha experiência, só pra tentar divulgar um pouco sobre isso que tá aí, gente, é de graça. Você não precisa fazer um curso, você não precisa pagar nada, você não precisa frequentar uma escola. É só começar a praticar, tá bom?